Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 6. A gente vai falar um pouquinho sobre a entrada do pecado ao mundo. É um versículo bem conhecido de todos nós, mas é de muita importância. Eu convido a igreja a ler esse versículo com uma ótica um pouco diferente, né? Vamos tentar imaginar como se a gente estivesse lá, né? Como se ainda nenhuma obra tivesse sido feita aqui por Cristo. Vamos imaginar como se nós estivéssemos lá no jardim, porque aí a gente consegue obter alguns detalhes que, quando a gente lê já sabendo de muitas coisas, a gente não pega. Amém? Quem achou aí diz amém. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gente, se a gente for analisar esse texto, foi algo tão sutil. O pecado, ele veio ao mundo por algo tão sutil, né? Hoje a gente vê no mundo tanta desgraça, tanta morte, tanta coisas que a gente não sabe nem mensurar. Né? Essa guerra que está tendo, me enviaram uns vídeos de crianças morrendo e, gente, a gente fica abismado, né? E quando a gente olha lá para trás, lá no início, de onde veio essa maldade, né? E aqui a gente vê que é algo tão sutil, um engano, a serpente enganou a mulher, não teve morte, não teve algo que na nossa mente parece ser tão grandioso. Então perceba, gente, o pecado, ele é muito sutil. Eu queria que você olhasse para isso. O pecado, ele te tendencia para o erro de uma forma muito sutil. Às vezes não é algo tão grandioso, né? Às vezes a gente fala, eu não matei, eu não roubei. Mas, gente, às vezes a gente está cometendo pecados que a gente nem julga ser pecado. Lá em Gênesis 6:5, um pouco mais à frente, olha o que Deus fala. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do seu pensamento e do seu coração era sempre e somente para o mal. Quando eu li isso, eu falei, nossa, às vezes a gente não entende, né? Mas o nosso coração, ele é inclinado somente para o mal. E sabe o que acontece nos dias de hoje, gente? Um mundo que cobra perfeição de cada um aqui, a gente começa a esconder as nossas imperfeições, a gente só quer mostrar o que a gente é bom. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Lorena, eu tentava ser o homem perfeito. Não, sabe o que eu dizia para ela, gente? Perdoe, Senhor, porque eu menti. Eu falava assim para a Lorena, amor, eu sou um homem de todos os ambientes. Qualquer ambiente que você me levar, eu fico tranquilo. Gente, para quem sabe, eu odeio pagode. E a Lorena amava pagode ou ama, não sei. E aí eu chegava naquele ambiente e eu começava a me sentir sufocado. Meu Deus, eu odeio isso. Mas para ela eu demonstrava que eu amava, que eu gostava. E aí ela foi me conhecendo verdadeiramente. E quando eu digo isso, igreja, hoje dentro da nossa própria comunidade, a gente tenta esconder o que há de ruim dentro de nós. E isso é um perigo,
porque a gente tenta ser perfeito. A gente vê pastores muito renomados, e quando eles caem, a primeira coisa que a gente fala, não, esse cara aí é uma farsa, esse é um homem de Deus. E aí eu convido você a voltar lá no início. Adão, criado por Deus, puro, primeiro homem, dele sai a sua esposa. Uma pergunta, lá na época de Adão, tinha vaidade? Será que ele se arrumava todo para conquistar Eva? Não tinha, irmãos. Naquela época, tinha traição? Não tinha, irmãos. Só tinha eles dois. Naquela época, tinha rede social? Não tinha. E você observa que Adão, criado por Deus, a Bíblia diz que Deus andava junto com ele no jardim, andava do lado dele no jardim. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu paro para pensar nisso, eu falo, ele andava na presença do Senhor. E sabe o que acontece, irmãos? Deus pediu para ele não fazer uma coisa, que era comer do fruto que estava no meio do jardim, que era do bem e do mal. Deus só pediu isso para ele não fazer. E sabe o que acontece, irmãos? Infelizmente, o coração do homem, ele é inclinado para o mal. Você vê uma coisa que ele pediu. Hoje, nós temos várias coisas. Então, se Adão pecou naquela época, quem dirá nós? Quem dirá nós, com o mundo cheio de coisas a nos oferecer, cheio de vários deuses? Naquela época não tinha outros deuses, irmãos, só tinha um, e ele tinha conhecimento disso. Hoje você vê, por um pequeno pecado, por um pequeno ato de desobediência, o que desencadeou na sociedade. Marcos 7, 21, nós vamos ler até o 23. Diz assim: pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Gente, eu não sei se você está entendendo. Quando eu leio esse texto, eu procuro ler como Deus falando para mim. Eu vou convidar vocês a lerem esse texto junto comigo, tá? Vamos ler juntos. Marcos 7, 21. Vamos lá? Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Misericórdia, irmãos. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês, porque muitas vezes a gente acha que a gente é muito bom, né? A gente faz um ato de caridade e a gente é muito bom. Mas lá no fundo, todos nós temos algo de ruim que nos impulsiona. E quando eu falo isso, irmãos, não é para ter medo, pelo contrário. O que nós temos que saber, irmãos, é que se eu não preciso, se eu sou muito bom e eu não preciso de algo, se eu não preciso do nada, o que Cristo veio fazer na Terra? Países na Europa hoje, gente, a igreja está se acabando na Europa. Sabe por quê? Porque eles já têm tudo, não passam fome,
sabe, tem riquezas e confiam tudo naquilo. E aí fazem igual Adão, né? Vira de costa, não assume os seus erros, não existe isso para eles. Agora um versículo que eu gosto muito, que está em Jeremias 17:9. É uma chave, irmãos. Esse versículo é uma chave. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Gente, eu li esse versículo umas 5 vezes. E quando eu notei que ele compara o nosso coração sendo enganado e a sua doença, ou seja, o nosso coração é doente, é como se o nosso coração tivesse uma doença e ela é incurável. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que até os pastores mais santos do mundo, eles também podem cair? Isso é um alerta, irmãos. Vamos tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente julga os nossos irmãos mesmo. Olha lá, fulano está em pecado, fulano está não sei o que lá. E eu? Será que eu sou o bonzão mesmo? Ou será que eu sou essa pessoa que eu não preciso de ninguém, não preciso de nada? E me chamou a atenção ele comparar uma doença que é incurável. Vamos dar um exemplo, para ficar mais claro. Vamos supor que o pastor Ícaro, ele tem uma doença, ele é hipertenso. Quem aqui tem hipertensão? Só eu e o Adriano? Não acredito, não. Vozão tem, que eu sei. Não acredito, não, irmão. Só nós 3? Que bênção, glória a Deus. Gente, quem tem hipertensão sabe que todos os dias precisamos tomar um remédio. É ou não é, Adriano? E se eu não tomar esse remédio, o que acontece? Pode agravar a minha situação. Eu posso lá na frente ter um AVC. Por quê? Minha pressão não vai estar controlada. Eu preciso tomar o remédio para controlar essa pressão. E, gente, eu tenho uma notícia para vocês. Existe um remédio para o pecado. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Acharam, irmãos? Amém? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Perdão, irmãos, é Efésios 2:1-10, perdão, falei errado. 1:10. Isso. Isto é. Opa. Perdão, irmãos. É Efésios 2, de 1-10. Isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos.
Aleluia, irmãos. Então, antes nós éramos merecedores da ira de Deus, estávamos condenados à morte, irmãos. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória. E aí, Mateus, então todos nós vamos para o inferno? Aí veio a boa notícia. Deus é rico em misericórdia. Deus, Ele é rico em misericórdia. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que isso significa? Que Deus fez algo para nós sem merecermos. Se nós convivêssemos só com a justiça de Deus, nós estaríamos todos no inferno. E isso me chamou a atenção. Eu falei: Deus, por que tu me amas, Senhor? Eu não mereço. Eu faço tanta coisa errada para ti. Por que tu me amas? Por que tu quer me salvar? Isso não conseguia fazer sentido na minha cabeça. Eu entrava numa crise de não saber como aquilo acontecia. E, gente, Deus, Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Passa para o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Gente, se dependêssemos de nós, a gente não conseguiria. É por isso que hoje estamos todos aqui reunidos, para olhar para Cristo, para olhar para o alvo. Mas sabe o que tem acontecido, gente? E isso é muito sério. Às vezes nós pensamos que contar uma mentirinha, aceitar uma propininha, não vai acontecer nada, é coisa muito pequena. Gente, lá no jardim, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e olha o mundo que a gente vive hoje, por causa de uma desobediência. E muitas vezes Deus está falando dentro dos nossos corações, e muitos de nós não estamos obedecendo. Nós não estamos obedecendo a Deus. Eu convido a você a olhar para dentro de si. Vivemos um mundo cheio de razões. A gente tem razão de tudo, a gente sabe de tudo. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque o pecado é sutil. Às vezes a gente julga lá o criminoso que matou um monte de gente. Mas dentro de casa eu estou falando mal do meu irmão. Eu estou falando mal do meu pai e da minha mãe. E achando que é coisa pequena. Sabe, aqui dentro da igreja, o que mais tem é pessoas falando um mal dos outros. E, gente, eu me incluo nisso. Às vezes, quando eu me pego, eu estou falando mal de um irmão. E sabe qual é a consciência que nós temos que ter? É que nós somos pecadores. A consciência que eu tenho que ter é: Ícaro, cara, eu fiz uma coisa errada. Mas sabe o que nós fazemos? Ei, Ícaro, tá vendo esse negócio aqui que eu fiz? Só quero mostrar o que eu sei fazer de bom. Tá vendo esse projeto aqui? Só quero mostrar o que é de bom. Nunca vou chegar lá com o Léo. Ei, Léo, mano, estou passando por isso. Cara, fiz besteira. Fiz algo de errado. Mas sabe por que também isso, irmãos? Estamos com medo dos nossos irmãos. Estamos com medo do que pode acontecer.
Estamos com medo de ficar mal falado para a igreja toda. Gente, nós como comunidade devemos nos respeitar como irmãos, como os filhos de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu quero dizer é que antes nós estávamos afundados em trevas, afundados no pecado. E Deus, por amor, entregou o seu Filho para aquele pecado que nós cometemos caísse sobre ele. Cristo não foi para a cruz à toa, para ser algo bonito lá, olha. Não, é misericórdia, é dom de Deus. Cristo salva. E aquele coração cheio de pecado, Deus começa a transbordar naquele coração. Romanos 5,5. Romanos 5,5 vai dizer sobre isso, sobre transbordar no coração. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Quando nós temos a certeza, a fé em Jesus Cristo, Ele começa a derramar o seu amor em nossos corações. Por meio de quem, irmãos? Do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por isso, irmãos, é Ele que nos concede. Não é sobre nós, não é sobre o que eu faço, o que eu não faço. É sobre o que Ele fez por nós. E isso é muito forte, irmãos. Porque quando recebemos a Cristo, Ele começa a trabalhar em nossas vidas. O pecado, quando Cristo convida a nós olharmos para o alvo, que é Ele. Sabe o que o pecado faz? Vira as costas, o alvo está para lá. Vou fazer aqui para ficar mais fácil. O alvo está para lá. Sabe o que o pecado faz? Ele te vira, ó. Você começa a ir na contramão. Aí começa com uma mentirinha, começa com uma coisinha aqui, começa com outra coisinha ali. Gente, eu sou testemunho vivo disso. Eu passei a minha vida inteira não querendo saber de Jesus, não querendo saber de Deus, mesmo quando meus pais eram pastores, não queria saber. Sabe o que acontece, irmãos? O pecado é sutil, e quando você menos espera, meu irmão, você está afundado em trevas. E eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, não foi ninguém pregando para mim, eu estava dentro do meu quarto lendo a Bíblia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Na hora me deu felicidade. Porque Deus, Ele aponta lá, olha lá, Mateus, está vendo aquilo ali que você faz? Isso aí está errado. É Ele que aponta, é Ele que nos convence. Não é ninguém aqui. Às vezes a gente quer forçar a pessoa, mas é Cristo que nos convence. E Deus começou a apontar, Mateus, está fazendo isso errado. E na hora eu chorei. E comecei a querer pregar, falar de Deus para todo mundo, para todos os meus amigos. O pessoal falava, esse menino está maluco. Meus amigos queriam se afastar de mim. E foi a primeira decepção. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Parei de tomar meu remédio. Parei de tomar meu remédio. E aí o pecado entra de forma mansa. Comecei a voltar para os bares. Não, só vou acompanhar. Era assim que eu falava, só vou acompanhar. Meus amigos aqui, só vou acompanhar. Aí na outra semana, vou tomar só um copinho, porque um copinho não tem problema. É assim que começa, irmãos. É uma mentirinha aqui, ó, uma pulguinha atrás da orelha. Aí quando você vê, você já está lá, com todos os seus amigos, enchendo a cara de novo. E isso aconteceu comigo, mesmo eu tendo aceitado a Cristo. Por isso, irmãos, eu quero trazer essa palavra para vocês. Cuidado, cuidado. Cuidado com as pequenas coisas. Analisem melhor. Convida a Cristo a morar dentro de você. Ele é o nosso remédio, irmãos, nosso remédio diário.
Se a gente para de tomar o remédio, o que eu quero dizer, se a gente para de buscar Cristo, se a gente para de orar, se a gente para de falar do amor de Deus para as pessoas, a brecha já entrou, meu amigo. O seu coração é inclinado para o mal. Seu coração é doente. Você precisa tomar o remédio. O pastor Ícaro prega uma bênção. Se ele parar de tomar o remédio, se ele parar de buscar a Cristo, eu não dou muito tempo, irmãos. Quantos pastores cheios de Deus, que você olhava, cara, esse homem é de Deus, hoje está numa mesa de bar, irmãos. Sabe por quê? Escolheram não buscar mais a Cristo, irmãos. Buscar a Cristo é diário, é todos os dias, irmãos. Não é só no culto de domingo, não é só lá no IGP. Eu não estou falando aqui, irmãos, que você vai ter que todo dia ler a Bíblia inteira, ou um capítulo da Bíblia. Não é isso, irmãos, mas apresenta as suas coisas a Deus. Será que a gente tem apresentado o nosso trabalho a Deus, a nossa vida a Deus, o nosso relacionamento a Deus? Muitas das vezes não. A gente faz tudo da nossa cabeça. E às vezes, irmãos, as propostas são boas, né? Às vezes é tentador demais. E quando as coisas são muito boas, aí é de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Lembra lá no jardim? A serpente enganando? Não, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer. E muitas das vezes somos tentados, Senhor, por propostas tentadoras. E aí, quando é bom, quando é um salário muito bom, aí é de Deus. Se é ruim, não é de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. 2 Coríntios 5, versículo 17 ao 20. Segunda Coríntios 5, 17 ao 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo, essa é a palavra certa, tudo novo se faz, irmãos. E sabe, quando você comete aquele erro, você sabe que você tem um dia para fazer tudo diferente. Tudo novo se faz. As coisas antigas já passaram. E muitas das vezes, irmãos, nós quebramos a cabeça, voltando nas nossas coisas antigas, olhando para trás. Gente, nós já fomos reconciliados através de Cristo. Através de Cristo, nós chegamos até Deus. Ele é a porta aberta. Quando nós falamos a porta aberta, Deus abriu a porta, é Cristo, Ele está falando de Cristo. Em Apocalipse diz, Deus é a porta, Cristo é a porta. Mas muitas das vezes a gente pensa que a porta é o emprego novo. Gente, Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E hoje nós temos acesso a Ele através da morte do seu Filho, gente. Isso é muito forte. Tudo se fez novo. Ou seja, versículo 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa manhã,
irmãos, eu quero falar para vocês, reconciliam-se com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Olha que forte, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Sabe o que devemos fazer, irmãos? Pastor Fúvio, reconcilia-se com Cristo. Vô Wilson, reconcilia-se com Cristo. Lorena, reconcilia-se com Cristo. Reconcilia-se com Cristo, irmãos. Deus tornou o pecado, olha isso, irmãos. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, irmãos. Gente, não éramos merecedores. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Gente, isso é poderoso, isso transforma vidas. Não deixa um pecado sutil te fazer olhar para trás. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente peca e a gente coloca na cabeça, Cristo não quer mais saber de mim, Deus não me ama mais. Ei, quem está dando a costa para Deus é você, responsabilidade sua. Deus te ama, escolheu te amar. Amar é uma escolha diária. Costumo falar para a Lorena, quando a gente decide a se casar, esse amor é uma escolha diária. Eu não acordo, estou amando a Lorena. Isso é paixão, irmãos, isso acaba. O amor é uma escolha diária. E Deus escolheu te amar, irmãos. Quando você se separa de Deus, não foi escolha de Deus, foi sua. Você escolhe andar para trás. Você escolhe viver o velho homem. Você escolhe pecar. Ou não, pecar não. Pecar você pode cair. Mas você escolhe não dar mais ouvidos a Deus, o que Ele tem para falar para você. E o Espírito Santo, irmãos, existem várias passagens do Espírito Santo falando com as pessoas. Ei, Felipe, está vendo aquela carruagem lá? Vai lá. O Espírito Santo começa a habitar dentro de nós e começa a ditar o que iremos fazer. Irmãos, se você pecou, levanta a cabeça e olha para Cristo, olha para o alvo. Porque o que o pecado quer é que você tire ele da sua frente. É que você fique se condenando, eu não mereço, e você não merece. Isso aí já é certo, irmãos. Mas olha para Cristo, é Ele que nos faz avançar. O nosso alvo é Cristo, é Ele que nos faz avançar. É Ele que nos faz avançar, irmãos. Lá em Apocalipse, seja perseverantes. O que é ser perseverantes, irmão? É isso, diariamente. Olhar para Cristo, buscar a Cristo, buscar o nosso remédio, irmãos. Amém, irmãos? Eu vou convidar você a ficar de pé e fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai, sei que o meu coração é inclinado para o mal. Tenha misericórdia da minha vida. Reconheço o quanto preciso de Ti. Transforma o meu coração com a Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés. Que o Teu Espírito, que me constrange, habite em meu coração, deixando o meu velho homem para trás, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Glórias damos a Ti, Senhor, por ser perfeito, Pai, por nos amar mesmo quando não merecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, irmãos.